Olá, bom dia pessoal. Hudson, aqui consultor aqui da área técnica do Legnet. Temos a publicação recente, né, da portaria 192 agora de fevereiro de 2025. E ela trata exatamente, ela institui o programa Melhorar. Oportunamente, né, contamos aqui com o nosso colega Marcos, que faz parte do nosso time técnico aqui, para poder falar um pouquinho para a gente, né, sobre essa norma, o que ela traz, o que ela regula, como é que funciona, né, essa nova publicação, o que ela traz de novo para a gente, né? Então, Marcos, se puder dar uma orientação para a gente aí, tentar explanar um pouquinho sobre esse assunto. Olá pessoal, Marcos aqui. Então, a portaria 192 ela foi publicada pelo Ministério dos Transportes e ela tem o objetivo de padronizar, né, as quantificações, né, as medições de poluentes oriundos de veículos que fazem ali o transporte rodoviário, de pessoas e de cargas, né, que é a famosa emissão de fumaça preta. Então, é instituído esse programa Melhorar, que vai trazer aí, por exemplo, a necessidade de algumas empresas se credenciarem para fazerem essas avaliações de qualidade das emissões atmosféricas dos veículos, né? Ela estabelece que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai publicar parâmetros e critérios para que essas avaliações sejam feitas, né? Então, tudo isso vem para adicionar mais critérios numa área que é um pouco diversificada demais, né? A gente tem publicações do IBAMA, a gente tem publicações do CONTRAN, a gente tem publicações estaduais, cada um falando de uma forma de monitoramento desse tipo de emissão. Então, o intuito dessa portaria vai ser padronizar isso, regulamentar melhor essas avaliações. Marcos, se me permite, dentro desse contexto, né, que a gente tá exatamente nessa linha desse segmento, você bem colocou a questão assim, a quantidade de normas, né, de publicações normativas que nós temos aí, que tratam dessa matéria, e acho que isso é uma dúvida que também é bem frequente, né, a gente, a todo momento a gente se depara com questionamentos e com indicações e até com afirmativas, às vezes equivocadas, né, de alguns clientes, inclusive, já essa norma não se aplica, por que se aplica ou não? Daí quando você comenta um ponto, né, essa norma ela é proveniente do Ministério dos Transportes, seria isso, né? Perfeito, Ministério dos Transportes. Um ponto que acho que é importante a gente bater, e eu até retorno ao Marcos, né, é o seguinte: o Código de Trânsito, ele traz uma previsão, né, tá? Tem especificamente num determinado artigo, uma previsão exatamente para a questão de controle de poluente. Porém, a gente sabe que isso aí, a gente trata duas situações, né, nesse momento: a situação veicular, né, e a situação de emissões atmosféricas. Então, quando a gente fala Ministério dos Transportes, fala assim, mas é ele que vai regular essa questão com relação ao monitoramento de emissões, ou isso aí dentro dessa análise que a gente faz aqui, ou isso aí realmente a gente pode afirmar que a competência é do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, do IBAMA? Porque perceba, a norma ela é do Ministério dos Transportes. Porém, a competência para falar sobre essa questão de emissões atmosféricas é a do IBAMA. E a gente já tem, inclusive, normas que tratam disso. CONAMA 418, nós temos a IN6, que regulamenta alguns pontos lá, dentre outros pontos, né? Então, se você puder passar um pouquinho para a gente sobre isso, essa questão. Essa é uma norma do Ministério de Transportes. Então, a gente pode afirmar aqui que a gente está fazendo uma consolidação dentro desse contexto, né? Seria exatamente o órgão federal regulando uma matéria que até então carecia desse regulamento, né, desse tipo de normativo, e aproveitando com o que a gente já tem aí vigente, seria isso? A gente sempre torce para que os órgãos estejam em sintonia, né? A questão técnica das emissões atmosféricas, elas obviamente vão ser melhor tratadas se oriundas de órgãos de temática ambiental, o IBAMA, a CONAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente, né?
O intuito do Ministério dos Transportes, do CONTRAN, da NTT, é mais regular a questão da inspeção veicular que deve acontecer para garantir que aqueles equipamentos dos veículos estejam em condições para que não extrapolem os limites de emissões atmosféricas estabelecidos pelos órgãos ambientais. Então é importante que esses órgãos estejam em sintonias para que um não legisle sobre algo que é mais técnico referente ao outro. Né? Então, esse é um ponto importante. Marcos, então aí eu já dei uma passada aqui para poder pegar uma colinha para a gente aqui e digo o seguinte, olha lá o que diz a Lei 9503, ou seja, 9.503, né, de 23 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito, né? Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança de controle de emissões de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção que será obrigatória na forma e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para itens de segurança. Perfeito o que você colocou. E pelo CONAMA para emissão de gases poluentes. Ou seja, a gente vê aqui exatamente esse casamento desses órgãos, né? Dentro da competência de cada um deles é uma composição. Então, quando a gente fala assim, mas por que são os DETRANs que vão fazer esse tipo de trabalho? Aqui a gente está falando de uma legislação federal. Possivelmente isso aqui vai ser tocado dentro da esfera federal. Porém, a gente não pode esquecer que já existem alguns planos, né? Que a gente conhece como PCPV, que é previsto lá pela resolução CONAMA 418, que já falam exatamente da necessidade dos estados criarem os seus planos de monitoramento lá, exatamente para regrar, né, a questão tanto de veicular quanto de poluente, ou seja, regularização veicular anual e da questão das emissões de poluente. Seria isso, né? Sim, exatamente. A gente tem já isso meio que amarrado da seguinte forma, né? A gente tem uma resolução do CONTRAN que indica que os estados devem estabelecer os seus programas de inspeções veiculares e que essas inspeções veiculares devem considerar a normativa do CONAMA sobre as emissões atmosféricas. Então você tem o CONTRAN dizendo como devem ser feitas as inspeções e que essas inspeções devem seguir, na hora de avaliar as emissões, aquilo que está estabelecido no CONAMA. Né? Então, o CONAMA, por sua vez, regulamenta e traz alguns parâmetros indicando que essas análises devem ser pelo método de opacímetro. Né? A gente tem duas formas gerais de análise de emissões de fumaça preta, que é o opacímetro e a escala de Ringelmann. Então, o CONAMA já estabeleceu agora que é o opacímetro. E a gente tem, então, essas atribuições aos estados. Os estados devem implementar programas de inspeções veiculares, que é o PCPV. E alguns estados já fizeram isso, outros não. No Rio de Janeiro isso já é instituído, no Espírito Santo ainda não se tem uma regulamentação. Então a gente vê muitos clientes com essas dúvidas. Aqui no Espírito Santo, como é que eu faço já que não tem essa regulamentação? No Rio de Janeiro, qual é a legislação que estabelece esse programa? Como é que eu tenho que seguir? Então são vários atores envolvidos nessas questões todas aí. Marcos, com relação a isso, eu posso até aproveitar para esclarecer. Eu fiz uma consulta, tá? Numa determinada situação, fiz uma consulta formal, tá? A um órgão, tá? De um determinado estado. E fazendo exatamente um levantamento, eu pude, né, constatar que aquele estado não tinha o PCPV, né? De acordo com a orientação da resolução CONAMA 418. Então, como ele não tinha esse PCPV, eu tentei achar alguma norma, alguma diretriz deles, né, algum normativo que indicasse a questão da vistoria veicular, né, ou algo semelhante, porque algumas normas já existiam até antes da resolução 418, né, do CONAMA, e já falava alguma coisa de regulação de poluição atmosférica e tal. Eu tentei exatamente fazer um estudo aprofundado para ver o que encontrava naquele determinado estado. Bom, a resposta foi a seguinte: eles não tinham o PCPV, tá? E essa resposta veio, essa afirmativa deles, e na ocasião eles informaram que, por não ter desenvolvido ainda o plano deles, que eles cobravam exatamente daqueles veículos, né, em circulação, lá no caso, dentro da área deles, do estado deles, né, que eles cobravam exatamente o embasamento que a CONAMA 418 trazia.
né? Então, diga-se de passagem, a CONAMA 418 ela fala da utilização do opacímetro, quer dizer, ela menciona, mas ela traz depois exatamente isso mais concreto com a Instrução Normativa 6 do IBAMA, que exatamente vem mencionando o opacímetro, citando inclusive a NBR, né? A norma da ABNT que eles utilizam, né? Os padrões que eles utilizam e tudo mais. Então, é bom que a gente consiga esclarecer aqui que a CONAMA 418 em si, ela não traz obrigação para as empresas, certo? Ela determina que os estados devem ter os seus planos, né, os seus PCPVs, que seriam esses planos como se diz? De inspeção veicular, exato. Então, esses estados, alguns já desenvolveram seus planos e outros não têm. Então, e aí, como é que eu faço se o meu estado não tem o plano? Eu devo atender a CONAMA? O que a gente acaba sugerindo, né, orientando? É que isso aqui é uma questão de tempo, tá? A norma federal, o órgão federal já determinou que todos os estados têm que ter os seus planos, tem lá as regrinhas para cada estado. Municípios acima de 200 mil veículos também entram nessa condição. Tem algumas regras para a aplicação dessa norma, e aí a gente pode tirar o quê? Que isso é uma questão de tempo. Porém, temos ainda vigente a portaria do IBAMA, a 85, que ainda fala sobre a questão da utilização da escala de Ringelmann, né? A gente pode citar como exemplo aqui que a CETESB, o órgão ambiental de São Paulo, a gente acompanha muito o trabalho deles também, até para poder orientar, e a gente vê que eles utilizam a escala de Ringelmann lá. Então, nós temos essas duas linhas hoje. A questão do opacímetro, tá? Que a gente pode citar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que já citado em norma, tá? Estadual, ou seja, o Rio de Janeiro já orienta que as vistorias veiculares, né, no caso de emissões atmosféricas, devem ser feitas já com o opacímetro. Porém, a gente sabe, tem ciência dentro desse contexto que algumas empresas ainda possuem veículos, por exemplo, que não fazem, né? São veículos, às vezes, que rodam apenas internamente, isso é um caso interessante de se falar, né? Não saem, não rodam na rua, aí vem outra dúvida, depois até o Marcos pode falar. E como eles estão ali dentro daquela área da empresa, uma empilhadeira, às vezes, que é diesel, alguma coisa assim, não são veículos que rodam na rua, não circulam, né? Então, a gente fala, como é que faz isso aqui se eu não consigo fazer com o opacímetro? Porque às vezes existe uma dificuldade de utilização do método lá, né? Então, do equipamento, do método. E como é que faz então? A gente sugere exatamente que essa portaria do IBAMA, ela está vigente, né, a 85, e ela é recomendável, inclusive, pelo próprio IBAMA, tá? E que isso seja feito para esses tipos de trator, esses veículos que você pode ter dentro da sua indústria, da sua organização, que você não venha aplicar o opacímetro, que você possa fazer por boa prática, até para que você tenha monitoramento disso. E com relação ao que eu ia falar da questão da aplicação dessas normas para dentro da empresa, né, Marco? Aí, se puder falar um pouquinho para a gente, essas normas se aplicariam, a CONAMA, a IN6, como a gente falou aqui do IBAMA, se aplicariam para essas empresas, para os seus veículos que rodam internamente? Então, elas se aplicam, né? Mas claro que você pode ter ali particularidades, como o Hudson mencionou algumas, em que é mais prático você aplicar a escala de Ringelmann, né? A escala de Ringelmann é uma verificação mais visual, né? Você tem uma escala de cores em que você vai comparar com aquela cor do que está saindo a fumaça ali no escapamento do veículo, né? Então, quanto mais escura a cor, mais tendência a não estar né? Quanto mais escura a cor, maior a tendência da qualidade daquela emissão estar ruim. Então, muitas vezes a gente tem esses veículos que não estão em vias públicas, estão só internamente nas empresas, e que o recomendável é você fazer a escala de Ringelmann, né? Mas se é um veículo que você precisa estar licenciando, que você precisa estar fazendo inspeções periódicas, é importante observar essas outras normas e talvez seja necessário aplicar o método pelo opacímetro. E importante, Marcos, o que você está dizendo só fazendo além do importante, né?
Quando são veículos que circulam apenas dentro da unidade, a gente não tem aplicação à incidência do Código de Trânsito. Então, por exemplo, isso é uma outra dúvida que também é muito presente aqui, né, para a gente. Eu tenho aqui uma empilhadeira, eu tenho um trator, eu tenho um maquinário X lá, são veículos que circulam dentro da empresa, até caminhonetes e tal, mas só circulam dentro da empresa. E aí eu tenho que fazer, se aplica... Bom, a gente sempre recomenda, antes de tudo, que a consulta seja feita ao órgão ambiental, né? A competência para poder exatamente dizer se vai fazer ou não, eu acho que a gente sempre tem que buscar esse aval do órgão, esse entendimento do órgão para que a gente possa fazer sem cair naquela do eu achava que podia. Não. Consulte o órgão, formalize, inclusive, se é a indústria, formalize para que você tenha a resposta. Porém, a gente sabe que a questão dessas normas, elas se aplicam, sim, para veículos que são frota-alvo, traçadas nessas legislações, né? Então, quando você fala de Código de Trânsito, o Código de Trânsito, por exemplo, não se aplicaria para um veículo, uma empilhadeira que só circula dentro ali das instalações da organização. Então, nesse caso, recomenda-se que seja feito com a escala de Ringleman. Só que fica, que é um método lá de ensaio, né? Só que fica a dica aqui para que, em caso de dúvida, assim, que a gente não pode hesitar. Sim, devemos sim recorrer a essa consulta formal ao órgão, pois esse processo de monitoramento de emissões, tá, veiculares, isso faz parte do processo de licenciamento ambiental. Então, se isso está dentro desse processo, mas aí eu já tenho licença e não tenho, nunca foi me pedido para fazer monitoramento dos meus veículos. Ok, mas eu posso adquirir 2 caminhões novos, 3 caminhões, 3... Olha, qual é a recomendação? Consulte ao órgão, porque você está exatamente... fazendo, de certa forma, modificação dentro do seu contexto, do que é passível de monitoramento, de licenciamento, inclusive. Então, para que você não seja surpreendido com uma vistoria, uma visita do órgão e depois falar mas eu não sabia, eu era licenciado, eu adquiri esse equipamento depois. Então, fica a dica que seja consultado. Primeiro, você consulte o órgão para depois fazer a aquisição do veículo, né, de conforme for. Mas, Marcos, voltando então, só para a gente, né, fechar, essa norma já está em vigor, como a gente viu aqui? Ela tem algum prazo de vacância? Você tem alguma coisa para nos passar? Ela já está em vigor, né, na publicação dela, que foi em fevereiro, mas ela institui ali que vão ter novas publicações para regulamentar isso e estabelecer os critérios, né? Essa portaria, ela basicamente institui esse programa. Então agora a gente vai ter publicações para indicar como que ele vai funcionar, quais são os critérios, quais são os parâmetros. Então a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos aí. Então, pessoal, fica a dica aqui. Público-alvo dela, quem seria? Seria... Veículos de transportes rodoviários de carga e de passageiros. Então fica a dica aí para as empresas que trabalham diretamente com essas duas possibilidades, essas duas situações, para ficarem atentas que já está em vigor, aguardando algumas regulamentações e a qualquer momento a gente vai ter isso aí funcionando, inclusive sendo cobrado pelas autoridades aí nas estradas, né? Pessoal, a gente fica por aqui e agradece aí a atenção de todos. Até a próxima.